Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 4, múltiplos divisores de um número. Revisão, parte 1. Múltiplos de um número natural. Então, vamos relembrar que um múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Como exemplo, observem que, se eu estou determinando os múltiplos, vamos lembrar que nós vamos usar a letra M maiúscula, que representa múltiplo. Se nós queremos saber os múltiplos de 4, então nós vamos colocar o quê? O 4 entre parênteses, certo? M de múltiplos, seguido do 4 entre parênteses, 2 pontos, abre chaves. Sempre que vocês forem representar os múltiplos de um número natural, vocês vão representar dessa forma aí, colocando M de múltiplo, o número entre parênteses do valor que você está procurando múltiplo, e em seguida, os 2 pontos, abre chaves. Dentro das chaves é que vocês vão estar representando esses múltiplos. No caso aqui, lembrem-se que múltiplo é o quê? É o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Então, se eu pegar o 4 e multiplicar por 0, nós vamos ter como resultado 0. Então, 0 é múltiplo de 4. 4 vezes 1, 4. Então, 4 é múltiplo de 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é múltiplo de 4. 4 vezes 3, 12. Então, o 12 é um múltiplo de 4. E como vocês podem notar, e como eu já havia falado para vocês, os múltiplos de um número, eles vão aumentando conforme esse número. Então, os múltiplos de 4, lógico, eles vão aumentando o quê? De 4 em 4. Então, os múltiplos de 4 são, eu exemplifiquei alguns aqui, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, o 60, o 64, o 68 e o 72. Também coloquei aqui para vocês, os múltiplos de 7. Quem são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Como vocês podem notar, os múltiplos são o quê? Infinitos. Isso quer dizer que eles não têm fim. Então, para representar que eles são infinitos, que os múltiplos continuam, nós utilizamos o quê? As reticências, os 3 pontinhos, e fechamos chaves. Lembrem-se que esses 3 pontinhos indicam que os múltiplos são infinitos, certo? Então, aqui, nós só exemplificamos alguns múltiplos. Também vimos os divisores de um número natural, que é o número pelo qual dividimos o outro. É encontrar todos os números pelos quais ele é divisível, começando pelo 1 e terminando nele mesmo. Isso quer dizer que, para determinar os divisores, nós vamos efetuar uma divisão. Então, eu vou dividindo esse número pelos números naturais menores do que ele até a sua metade, pois quando passa da sua metade, já não dá mais uma divisão exata. Detalhe muito importante, para ser divisor, a divisão tem que ser exata. Se sobrar resto, isso indica que o divisor não é divisível, certo? Divisor desse outro número. Ah, professora, ficou confuso, o divisor não é divisor desse outro número. Poxa, então vamos lá. Divisores de 7. Se eu pegar então o 7, dividir por 1, 7 dividido por 1, 7 e não sobra resto. Então, o 1 é divisor de 7. 7 é divisível por 2? 7 não dá para dividir por 2, porque não vai dar uma divisão exata. Então, o 2 não é divisor de 7.
Ah, e o 3? O 3 é, professora? Não, o 3 também não. Por quê? Porque não dá uma divisão exata. 4 também não. Então, observem que o 4 já passa da metade de 7. Porque a metade de 7 é 3,5. Então, logo, o próximo divisor de 7 é ele mesmo. Isso quer dizer que os divisores de 7 são o 1 e o 7, ok? Divisores de 4. Quem são os divisores do número 4? 1, porque 4 dividido por 1, 4 e não sobra nada. O 2, porque 4 dividido por 2 é 2 e não sobra nada. E o 3, professora, não é divisor de 4? Não, não é. Por quê? Porque não dá uma divisão exata. E para ser divisor, a divisão tem que ser exata, certo? Só é considerado divisor de um número natural quando a divisão é exata, aquela em que não sobra resto. Estamos entendidos? D. Lembrem-se que o D é de quê? De divisores. Queremos saber os divisores de quem? De 20. Então, colocamos o número 20 entre parênteses. 2 pontinhos, abre chaves, certo? Sempre que eu quero representar um conjunto. Aqui, nós estamos representando um conjunto. Um conjunto de quem? Dos divisores de 20. E quem são os divisores de 20? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Certo? Observem aqui, os divisores são o quê? Menores do que ele até a sua metade. E a sua metade é 10. Passou de 10, já não vai mais dar uma divisão exata, a não ser por ele mesmo. Como vocês podem notar, qualquer número é divisível por 1. Qualquer número é divisível por 1. E qualquer número é divisível por si mesmo. 7 é divisor de 7. 4 é divisor de 4. 20 é divisor de 20. E assim por diante. Qualquer número que eu pegar, ele vai ser divisor dele mesmo. Ok? Voltando aqui nos múltiplos, Qual múltiplo todos os números têm em comum? 0. E outro detalhe. Todo número é múltiplo de si mesmo. O 4 é múltiplo de 4 e o 7 é múltiplo de 7. E assim por diante. Se eu pegar 729, 729 é múltiplo de 729. Importante. O número 1 é divisor de todos os números, certo? E por ser divisor de todos os números, ele é considerado um divisor universal. Todo número é divisor de si mesmo, com exceção do 0. Por quê? O 0 não é divisível por ele mesmo. Não tem como eu dividir 3 por 0. Não tem como eu dividir 5 por 0. Não tem como dividir nenhum número por 0. Mas o 0 é divisível por qualquer número. Ok? 0 dividido por 5, 0. 0 dividido por 2, 0. E assim por diante. Também vimos no capítulo 4 regras de divisibilidade. O que vem a ser essas regras? Essas regras servem para facilitar uma divisão. Às vezes, ao se deparar com um número muito grande, se você quer saber se ele é divisível por um certo número, então basta seguir as regrinhas de divisibilidade. Divisível por 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando que um número é par? Quando ele é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vamos lembrar que algarismo é diferente de número. Algarismos são os símbolos matemáticos que utilizamos para representar qualquer número. Tá bom?
E número é o que a gente utiliza para expressar quantidade. Então, quando eu falo a soma de seus algarismos, eu vou somar todos os seus algarismos. Se eu pego o número 105, então eu vou somar 1 mais 0 mais 5. Se o resultado for divisível por 3, então 105 também será. E no caso, ele é. Por quê? 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. E 6 é divisível por 3. Quando que um número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, ao se deparar com um número muito grande, se você quer saber se ele é divisível por 4, basta olhar seus dois últimos algarismos. 1032. Os dois últimos algarismos são 3 e 2, ó, 32. 32 é divisível por 4, então 1032 também será. Quando que um número é divisível por 5? Fácil, fácil. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Quando que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 3 simultaneamente. Então, eu vou primeiro analisar se ele é divisível por 3 e se ele é par. Ele tem que ser um número par, e ele tem que ser divisível por 3. Se ele for um número ímpar e for divisível por 3, ele não é divisível por 6. Por quê? Ele é ímpar. E para ser divisível por 6, ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3 simultaneamente. Então, 84 é um número par e 8 mais 4 é igual a 12, que é divisível por 3. Então, logo 84 também é divisível por 6. Compreenderam? Continuando, divisível por 7. Quando que um número é divisível por 7? Quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos forma um número divisível por 7. Nossa, professora, que confuso! Quando a diferença entre o dobro do último algarismo? Certo. Vamos lembrar que diferença é o quê? Uma subtração, continha de menos. O dobro de um número, 2 vezes esse número. E nós estamos pedindo o que aqui? O dobro do último algarismo. Então, vamos analisar um número. 196. Quem é o último algarismo? 6. Aqui fala o dobro do último algarismo. Nós vamos fazer o quê? A diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos. Então, vamos analisar aqui o último algarismo, 6. Demais algarismos, 19. Então, vai ser a subtração de 19 pelo dobro de 6. Então, o dobro de 6 é 12. 19 menos 12, sobrou 7. 7 é divisível por 7. Então, 196 também será divisível por 7. Divisível por 8. Quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, ao se deparar com um número muito grande, se você quer saber se ele é divisível por 8, você vai observar os 3 últimos algarismos. Se formar um número divisível por 8, então esse número também será divisível por 8. Analisando aqui, ó, 1720, os 3 últimos algarismos, 720. 720 é divisível por 8. Por quê? 72 dividido por 8, 9, não sobra nada. 0 dividido por 8, 0. Então, 720 é divisível por 8. Logo, 1720 também será. Quando um número é divisível por 9, a regrinha aqui é parecida com divisível por 3.
O que vai mudar é a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 9. Então, observando o nosso exemplo aqui, 801. 801. 8 mais 0, 8. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 9, então 801 também é divisível por 9. Divisível por 10, quando terminado em 0. Regrinha básica e bem fácil. Como saber se o número é divisível por 10? É só observar se ele é terminado em 0. 200 terminou em 0, logo é divisível por 10. Quando um número é divisível por 12? Quando este é divisível por 3 e por 4 simultaneamente. Quando falamos simultaneamente, isso quer dizer que ele tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, 48 é divisível por 12, pois ele é divisível por 3, 4 mais 8 é igual a 12, 12 é divisível por 3, e ele também é divisível por 4, então ele também é divisível por 12, ok? Quando um número é divisível por 15? Quando este é divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. 600 é divisível por 15, pois é divisível por 3, 6 mais 0 é igual a 6, e por 5, pois é terminado em 0. Quando que um número é divisível por 25? Essa também é fácil. Para um número ser divisível por 25, ele tem que ser terminado em 00, ou terminado em 25, ou 50, ou 75. Observem um exemplo. 375 é divisível por 25? Sim. Por quê? Porque seus dois últimos algarismos, é 75. Nesse capítulo, nós também vimos os números primos. Vamos relembrar que número primo é todo número natural que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Lembrem-se sempre disso. Para um número ser considerado primo, ele só pode possuir dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Observação. O número que não é primo, ele é chamado de composto. Quando que um número é composto? Quando ele possui mais de dois divisores. O número 0 é divisível por qualquer número, como eu já havia falado anteriormente na explicação dessa revisão. O 0 é divisível por qualquer número, com exceção dele mesmo. Por isso, ele é considerado um número composto. O número 1 é divisível apenas por ele mesmo. Ele não é primo e nem composto. O número 1 não é primo e nem composto? Não, não é. Observem aqui, que eu coloquei alguns números primos. Lembrem-se que os números primos são o quê? Infinitos. Eles não têm fim. Com exceção do número 2, todos os números primos são ímpares, com exceção o número 2, ele é o único número primo que é par, sendo o menor número primo, com um algarismo. Pois com 2 algarismos, o menor é o 11, 2 algarismos, 1, 1, certo? Terminamos a nossa primeira parte da revisão. Aguardem a próxima.